Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Os três nomes que nós ouvimos na primeira leitura, Abidias, Misael e Abidenago, são três nomes babilônicos, três nomes que foram dados a três jovens do povo de Israel. Esses três jovens são conhecidos na Bíblia como Daniel e seus amigos. E nós vemos essa leitura em que eles são jogados numa fornalha. Mas por que são jogados numa fornalha? Por que o rei ficou tão raivoso e enraivecido? Porque eles se recusaram a adorar o seu Deus. A Babilônia é um povo pagão. E o povo de Israel vive na Babilônia como exilado. O rei havia baixado um decreto que dizia: todos os dias, todas as vezes em que se ouvirem o tocar de flautas, tamborim, cítaras e também o que nós hoje chamamos de guitarras, todos devem se ajoelhar e prestar culto aos deuses babilônicos, aos ídolos. Só que Daniel e seus amigos se mantiveram firmes na sua fé. Eles acreditavam no Deus de Israel que diz: não haverá outros deuses. E eles não prestavam culto. Daniel e seus amigos haviam atingido altos cargos dentro do governo de Nabucodonosor. É aí que reside a explicação para a leitura de hoje. Eles foram acusados de não prestar culto aos deuses babilônicos, não por uma questão assim de preservação da fé, de religiosidade. Eles foram entregues ao rei por inveja, por egoísmo e por desejo
de maldade no seu coração. Quantas vezes nós, seja na nossa casa, seja no nosso emprego, a gente não deseja que o outro caia também numa fornalha? Quantas vezes nesse mundo, dilacerado pela inveja, pelo ódio, nós não somos entregues por causa da inveja que os outros têm de nós? A gente fala, nós não temos nada porque os outros têm inveja de mim. Acredite, você tem muito mais do que você imagina. Você tem um bom marido, uma boa esposa, você tem uma boa família, bons filhos. Padre, mas sei que inveja de mim, nem bonito eu sou. Mentira, você é maravilhoso. Você é uma Gisele Bündchen. Você é uma modelo, você é um galã. Você é lindo, e se estão te prejudicando, é porque tem inveja da sua beleza. E infelizmente, a inveja é mãe de todas as maldades que existem no coração do homem. E esses jovens foram entregues. E esses jovens que não fizeram nada de errado a não ser cultuar o seu Deus, estão diante do rei, diante da autoridade máxima. E qual que é a postura deles? Se envergonham? Se amedrontam? Não. Confirmam e atestam a sua fé. Confirmam mesmo que, diante do perigo de morte, de que acreditam em Deus e que não serão seduzidos pelos ídolos. Aí o rei desafia: vamos ver se o seu Deus vem ao seu encontro. Quantas vezes nós já não fomos desafiados? Quantas vezes pessoas de outras denominações, ou dessas igrejinhas de fundo de quintal, olham para nós e falam: mas se acontece milagre na tua igreja, por que você está vindo aqui? Por que a tua vida está essa miséria? Se o teu Deus age na tua vida, por que você não está numa situação melhor? É o que Nabucodonosor fala. Vamos ver se o seu Deus é poderoso mesmo e se ele existe. E eles falam: Deus tem o poder, mas ele também tem o querer. E o querer de Deus é diferente do querer nosso. A gente quer o imediatismo, a gente quer muitas vezes algo que satisfaça a nossa vaidade, o nosso orgulho, mas Deus quer e nos dá aquilo que nós necessitamos. Se nosso Deus quiser, Ele pode nos tirar desse sofrimento. Mas se Ele não quiser, nós não vamos deixar de acreditar nele. Essas são as palavras de Daniel. Porque ele sabe que o querer de Deus não é o querer dos homens. Ele sabe que a cura e a libertação que Deus nos dá, muitas vezes não é aquela cura e aquela libertação que nós esperamos. Queridos irmãos e irmãs, somos nós que estamos dentro dessa fornalha. Somos nós que fomos atirados na boca de um ídolo flamejante e temos que confiar na providência divina. Somos nós que estamos caminhando e dando hinos de louvor, cantando salmos ao Deus da vida, e ao nosso lado caminha o Filho de Deus, no Antigo Testamento representado pelos anjos. Hoje, essa presença viva de Deus é o próprio Jesus Cristo, que caminha conosco nesse mar de fogo, sem deixar que nós nos queimemos, sem deixar que nós sejamos
pessoas olham para nós e dizem: como é que eles conseguem caminhar se estavam presos? Como é que eles conseguem louvar a Deus diante de tantas tribulações? Nós conseguimos porque nós nos mantemos fiéis à promessa do Cristo ressuscitado. Nós conseguimos caminhar nessa fornalha porque Deus está conosco. Um dos nomes mais bonitos, um dos títulos mais evocativos de Deus na nossa vida: Emanuel. Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Esta é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Pode andar nessa fornalha, pode ir e andar por onde você quiser, pois o Espírito de Deus caminha do seu lado. Você não vai ser manchado pelo pecado, porque Deus vai te ajudar a resistir às tentações. Mas saiba que você vai incomodar, porque a sua presença vai fazer com que o outro se sinta envergonhado do seu pecado. A sua presença vai afastar o demônio da casa da onde você for visitar. Por isso, querido irmão, querida irmã, quando te atirarem numa fornalha, tenha certeza, você está junto de Deus e Deus está junto de você para te libertar de todas as amarras e de todas as ciladas do demônio. E nós vemos que o Evangelho de hoje, Jesus Cristo, ele bate de frente com aqueles que se dizem santos, puros, que não cometem pecados. Você já encontrou alguém assim? Chegue, não me rele, não me toque, porque eu sou santo e imaculado.